Paz seja convosco. Meus queridos, você trouxe sua Bíblia, nós vamos abrir em Deuteronômio, lá no início, Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler com você o versículo 8 e o 13. Capítulo 28, versículo 8 e o 13. Diz assim: O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e cumprir. Quando nós lemos o capítulo 28 e vemos essas promessas, dizendo que elas são para aqueles que cumpriram os mandamentos, e também lembramos que ninguém conseguiu cumprir todos esses mandamentos, podemos até ficar tristes, dizer, puxa, que bom se eu pudesse obedecer toda a palavra, mas a Bíblia diz, no Novo Testamento, que Jesus Cristo cumpriu o Antigo Testamento, e como filho primogênito, ele herdou a herança e repassou para a igreja gratuitamente. Portanto, a salvação não é pela obediência da lei, mas sim crendo que Jesus obedeceu, e aí Deus vai nos transformando em pessoas obedientes aos poucos, naquilo que nós não conseguimos. Pedimos perdão, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e o Espírito Santo continua nos santificando gradativamente. Isso não impede de sermos salvos, abençoados, aceitos por Deus gratuitamente. Então Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Quando diz aqui, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, aí você diz, então é para mim, porque Jesus obedeceu, então isso aqui já é meu. Nós devemos olhar a palavra de Deus não como algo que nós precisamos alcançar, mas sim como algo que nós já fomos alcançados. Veja bem, eu não posso alcançar o céu, mesmo que eu tente saltar. A própria lei da gravidade me leva para baixo. Eu não posso alcançar o céu, mas eu já fui alcançado pelo céu. Ele entrou dentro de mim e começou um processo, de maneira que a iniciativa foi dele, a ideia é dele, o poder é dele. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos desgastados, porque trocamos a fé pelo esforço carnal. Eu não posso alcançar a Deus pela investigação intelectual. Se eu tentar entender Deus, tentar ver Deus, eu não vou conseguir. Em 1 Coríntios 1:21, na Bíblia Viva, diz que Deus preparou para que ninguém o alcance pela investigação intelectual. Eu não posso alcançar a Deus, mas quando eu confio nele, eu sou alcançado por ele. Eu não posso alcançar a Deus, mas eu posso ser alcançado por ele. Na verdade, eu já fui alcançado. É o que Paulo dizia em Filipenses 3:12. Eu estou querendo me entregar a níveis mais profundos, alcançar uma comunhão mais profunda com aquele que já me alcançou. Eu fui alcançado por ele. Então, irmãos, nós não estamos em desvantagem, porque nós já fomos alcançados, e o que nós precisamos é entender que ele já entrou dentro de nós e começou um processo, e aquele que começou é fiel para completar. Filipenses 1:6. Em Gálatas 3:3, Paulo escrevendo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, diz, mas vocês, Gálatas, começaram confiando em Cristo e agora estão tentando se aperfeiçoar e santificar pelo esforço carnal? Tentando melhorar para ser aceitos por Deus? Tentando alcançar pelo esforço e desespero aquilo que se recebe pela fé? Ou você recebe pela fé, ou tenta produzir pelo esforço. Essa é a diferença. Quando eu recebo pela fé, Deus me dá um ânimo, aí eu até me esforço, mas é um esforço ungido, não é mais um esforço desesperado. Porque, irmãos, todo esforço desesperado é incredulidade. A fé, ela é uma coisa tranquila. Embora você possa ser dedicado em oração, em jejum, madrugadas com Deus, mas isso, quando é gerado pelo Espírito, não é um esforço sobre-humano, é uma coisa gostosa.
Então, quando você se sentir em desvantagem, lembre-se, você já foi alcançado por Ele. Ele já começou, Ele já te recebeu, te aceitou, te amou primeiro. Ele já te salvou na cruz do Calvário, já disponibilizou todas as bênçãos que estão correndo atrás de você. E agora nós precisamos nos relacionar, ter comunhão com esse Deus, conhecê-lo e amá-lo através da graça. Não podemos esquecer isso, porque tudo que está na mão do Senhor é vitória infalível. Pode demorar um tempo? Sim. O tempo e o modo não pertencem a nós. Primeiro somos provados, existe um tempo de prova. Veja bem, queridos, quantas coisas Maria passou depois que o anjo Gabriel falou com ela. Mas ela ficou firme no que Deus falou. A Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão ficou firme naquilo que Deus falou com ele. Mesmo que o seu corpo dissesse o contrário, ele ficou firme. Romanos 4, 17 ao 20. O tempo estava passando, Deus havia falado com Abraão, as circunstâncias do visível nada parecia, mas Abraão disse, está na mão de Deus, já está resolvido. Queridos, quando você colocar na mão de Deus, não está na mão do diabo. Você pôs na mão de Deus, da mão de Deus ninguém arrebata não. Se está na mão de Deus, o tempo e o modo pertencem a Ele, mas já está resolvido no reino espiritual. Nós precisamos entender, queridos, que Abraão recebeu uma promessa e ele só tinha a promessa, mais nada. Ele tinha Deus e a promessa. Mas no visível nada cooperava, as coisas só pareciam piorar. O tempo está passando, o tempo está passando. Mas quando Deus falar algo, vamos guardar essa palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. Porque há momentos na nossa vida que nós não temos nada a não ser Deus e sua promessa. É que diz Isaías 50, versículo 10. Quando você estiver em trevas, tudo ao seu redor parece que é trevas, problema, dificuldade, as coisas piorando, diz Isaías 50, 10. Firme-se no Senhor, creia no Senhor, na palavra do Senhor. Em 1 Timóteo 1,18, na nova tradução, linguagem de hoje, 1 Timóteo 1,18, na nova tradução, linguagem de hoje, diz assim, lembra das palavras que foram faladas para você em profecia? E que essas palavras sejam as tuas armas. Então, essas palavras que Deus disse a nosso respeito, elas são a espada do Espírito para contra-atacar os perigos, entre aspas, do diabo. O diabo vem para contradizer, e nós somos provados, irmãos. Vamos dar um exemplo. De repente Deus pega e usa a Zaine e diz para você, Pet, olha, Deus está me mostrando aqui, pelo Espírito, que você vai prosperar. Tá certo? Passa 3 dias e você perde o emprego. Vai ficar desesperado? Não, eu vou lembrar da palavra que Deus me falou. Se Deus me tirou desse emprego, então Ele vai me dar um melhor, muito melhor, eu vou ganhar o dobro. Porque com Deus ninguém perde. Mas a pessoa tem a tendência o quê? Ela ouve uma palavra, quando ela é provada, ela esquece da palavra e olha o perigo e fica desesperada e não dorme, a pressão sanguínea sobe e a pessoa fica nervosa, irritada. Cadê a fé? Fé é acreditar no que Deus já falou. É firmar-se naquilo que Deus falou, não nas circunstâncias que mudam, e Deus tem o controle delas, todas, porque Deus está conosco, não é? E aí o que acontece? Nós temos a tendência de sermos ouvintes esquecidos, já esquecemos a palavra que Deus nos dá. Quando Deus mandou Moisés para dizer que iria tirar o povo de Israel, o povo abraçou Moisés e beijou. Ai, que bom! A primeira prova que teve, ficaram com raiva de Moisés e tudo na frente de Israel. A primeira prova que teve. A pessoa recebe uma palavra sadia, saudável do povo, e naquela semana ela é provada naquilo que ela ouviu. Mas ela, não, mas Deus falou, isso está resolvido. A pessoa se abala, já sobe, já desespera, o coração dá um piripaque. Cadê a fé? Que vergonha! Que vergonha! E se envergonha o Evangelho. Os anjos estão olhando, Deus está olhando. O diabo está olhando, esperando a gente murmurar, desanimar. Mas olha lá o teu filho lá, ele falou que não vai conseguir.
Você não pode abençoá-lo porque ele falou isso. É o acusador. Daniel 6,23 diz assim, que Deus livrou Daniel da cova porque ele creu no que Deus falou. Está vendo? Como é que Deus te livra, Beth? Quando você crê no que Deus já falou e se agarra naquilo. Sabe como você está caindo uma montanha e você se agarra assim no sol? Diz em Lucas 1,45, Maria, o que o anjo falou vai acontecer porque você creu no que ele falou. Nós temos que nos agarrar na palavra como Jacó se agarrou no anjo. Aí vem uma luta, a Beth se agarra, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Lá vem outra luta, a pessoa se agarra no Salmo 91. O Senhor me guardará em todos os meus caminhos, nenhum mal me alcançará. Entende? Ela se agarra na palavra, ela usa essa espada contra aquela situação. E vem uma enfermidade, ela, Salmo 103, 3, o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Se nós não crermos na palavra de Deus, nós ofendemos a Deus. O que é fé? Fé é essa certeza tranquila de que Deus falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Queridos, você honra a Deus quando confia nele, apesar do visível estar aparentemente piorando, depois que entregou a causa. Quando você entrega algo para Deus, a tendência é, antes de melhorar, é piorar. Já notou que existe uma batalha espiritual para ser provada? Quando Deus disse que iria tirar o povo de Israel do jugo de Faraó, o que aconteceu? Faraó disse, agora não vou dar palha, vocês vão ter que fazer o mesmo ninho de tijolo. Piorou. Quando aquele homem chegou e disse, minha filha está doente, e Jesus foi lá, o que aconteceu? Aparentemente, piorou, a menina morreu. Agora piorou, agora lascou de vez. Não, queridos. Quando você entregar algo na mão de Deus, ainda que tudo pareça piorando, já está resolvido. Está na mão de Deus. Com Deus ninguém perde. Deus é fiel. Ele falou, e eu fico com o que ele falou, como Abraão. Abraão ficou não com as circunstâncias, Abraão ficou com o que Deus falou. Nós temos que nos agarrar com aquilo que Deus nos fala, não nas circunstâncias visíveis. Em 2 Coríntios 5,7 diz que nós vivemos pela fé, não por aquilo que estamos vendo no visível. Deus não é menor, queridos, que os nossos problemas. Preciso dar mais lugar ao Espírito na nossa vida, dar mais liberdade para Ele revelar isso. Você está sendo provado e você está sendo visto fiel, porque você está se agarrando no que Deus falou. As circunstâncias falam, mas a palavra fala mais alto. Quantas pessoas que se abalam, irmãos, porque não creem na palavra de Deus. Que nem outro dia contou o pastor, a pessoa foi na igreja, chega lá na igreja para fazer uma oração por um parente que está doente, e no meio do culto o celular toca. Vem correndo que o tio morreu. A pessoa pega a chave do carro e sai dizendo, ai meu Deus! No meio do culto desesperado e batendo os cascos. Cadê sua fé? Você não entregou na mão de Deus? Se morreu, vai ressuscitar, porque Deus não abala, não envergonha ninguém. Vai sair no meio do culto que está pedindo para ir lá no hospital? Não. Deus, eu creio. Vou até o final do culto te adorando. Não vou me desesperar. Foi aquele homem ouviu, não incomode mais o mestre. A menina já morreu. Jesus falou, não temas, crê somente. Você já não colocou na minha mão? Está na minha mão. Agora é problema meu, não é mais teu, diz o Senhor. Se fosse conosco, hein? Ai, aí, tá vendo? A gente tinha que confiar. E começa a murmurar, hein? Quantas vezes nós somos provados e Deus está nos olhando, queridos? E o diabo está nos olhando, e Deus está nos olhando, o diabo está nos olhando, e Deus está nos olhando. E tomamos atitudes burras. Verificamos a fé tranquila. Diz Hebreus 4, queridos, que nós que cremos já entramos no descanso de Deus. Hebreus 4, 2 e 3. E que é fé?
Fé é esse descanso. Quando você entrega, como é que você sabe que você entregou o pacote realmente na mão de Deus? Quando você alcança o descanso. Quando você consegue descansar, o pacote foi entregue. Mas quando você está ansioso, você pegou de novo o pacote. Agora o que eu faço? O que eu faço? Ai meu Deus, o que eu faço? Está na tua mão. É o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Não ande ansioso por coisa alguma, mas entregue a Deus e Ele te dará um sinal de que o pacote foi entregue. Qual que é o sinal? A paz guardará o teu coração. Você está em paz? Então, o problema está na mão de Deus. Está agitado, está nervoso? Então você pegou o pacote de novo e está se debatendo na areia movediça da incredulidade. Irmãos, não podemos tentar ser Deus. Deixe Deus ser Deus na nossa vida. Quando você entregar, o que você faz? Entrega, se preocupa, é porque Ele não vai agir. Esse é o versículo 2 do capeta, né? É o evangelho de capeta, então. Entrega, se preocupa, porque Ele não vai agir. A nossa diz, entrega, confia, e Ele tudo fará. Salmo 37, 5. Diz, entrega, e o que você faz depois da entrega? Fica nervoso, fica preocupado, fica agitado, fica desconfiado. Não, confia. E o mais se verificará. A fé honra a Deus, porque o tempo está passando, as coisas aparentemente piorando, e você se agarrou na palavra, e aquela palavra te livrou. Que nem um oceano bravio, e você se agarrou no casco do navio e chegou na ilha lá. Não afundou. Quantas pessoas, queridos, que não conseguem crer nas promessas e na palavra de Deus, porque não andam com Deus, sempre estão desconfiando de Deus, sempre estão achando que Deus vai falhar com elas. Não, Deus é fiel. E em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, havia uma fome lá em Israel, e Deus deu uma palavra profética para Eliseu. Diga que amanhã vai sobrar comida. Aí em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, o capitão, que apoiava o rei, né, segurava na mão o rei, o capitão falou assim, como é que poderia acontecer isso? Nem que abrisse a janela do céu ia poder acontecer uma coisa dessa. Aí Eliseu disse assim, porque você duvidou, você vai ver, mas não vai comer. E aí no outro dia, quando os leprosos vieram avisar que os sírios tinham saído correndo, desesperados, Deus fez um barulho de tropa de cavalo, os sírios saíram tudo desesperados, deixaram comida, deixaram dinheiro, ficaram vários dias só para juntar lá. E a hora que Eliseu falou, que os leprosos chegaram, falaram, olha, os sírios saíram tudo correndo, deixaram tudo lá. O povo pulou, correu, sabe quando aquele monte de gente pisou por cima do capitão, ele ficou esmagado, pisaram por cima dele, foram lá pegar comida. Ele viu, ouviu, mas não comeu porque duvidou. E tem gente que está sendo pisado pela multidão, que está sendo abençoado, a multidão lá para pegar a bênção e pisou nele, esmagou, ele foi esmagado e pisado, porque duvidou de Deus. Deus pode, algo existe uma coisa difícil para Deus? Deus pode fazer qualquer coisa que Ele prometeu, que está aqui na palavra, essas coisas podem acontecer, mas na vida de todo mundo? Não, só naquele que crê. O que não crê, queridos, está disponível, mas a incredulidade fecha, que nem um coração de pedra. A água não passa. Mas quando você crê, aí Deus cumpre o que Ele fala. Fé é essa certeza tranquila. Deus não é menor que esse problema. Diz lá em João 6,6, queridos, que quando Jesus estava lá pregando, os discípulos estavam lá com Ele, 3 dias as pessoas sem comer, e Ele tinha que despedir as pessoas, né? Então Ele começa a conversar, lá em João 6, Ele começa a conversar com Filipe, e Ele diz, aonde compraremos pães? E diz no versículo 6, que Ele só perguntou isso para testar Filipe, porque Ele já sabia o que ia fazer. Está vendo como Deus sempre está no comando, no controle? Deus não estava assim no prejuízo, Deus não está assim tipo, o diabo faz e Deus fica, e agora? Não, Deus está sempre no comando, Deus está sempre tranquilo. E Jesus, irmãos, nós estaríamos no apuro, imagine, Bete, você na situação começa uma festa para 5.000 pessoas no deserto, e agora você tem que arrumar pão para ele, você estaria tranquilo? Jesus estava tranquilo, Ele sabia o que ia fazer. Jesus não estava em desvantagem nem em perigo. Diz que Ele perguntou para Felipe só para ver a cara de Felipe.
porque ele sabia exatamente o que ia fazer. Então, às vezes, vem uma situação e o Espírito Santo fala, e agora, hein? O Espírito Santo já sabe o que vai fazer. Nenhum problema pega ele desprevenido. Jesus sabe o que vai acontecer conosco daqui 2 anos, ele já sabe. Não pega ele desprevenido, tipo, agora. Não. Ele sabe tudo antes da fundação do mundo. Deus sabe o que vai acontecer daqui 200 anos. Nada pega ele desprevenido. Ele já tem tudo preparado. E aí ele diz, e o que faremos, Felipe, agora? É mesmo, Jesus, de agora, meu Deus, não tenho dinheiro. E Jesus fica bem tranquilo. Eu fico admirado, até falei no discipulado sexta-feira. Irmãos, vamos ler essa semana, se puder, leia o Evangelho. Porque a gente vê a fé tranquila de Jesus em situações em que nós queremos desesperar. E a gente vê como a gente precisa crer em Jesus, com a ajuda dele mesmo. A tranquilidade de Jesus, meus irmãos. A tranquilidade de Jesus. Lá em Lucas 7, do 11 ao 13, diz que Jesus está vindo, lá vem a caravana da vida, a pessoa curada, pulando, saltando, o céu que enxergou, aquela alegria, aquelas músicas, aquela festa, lá vem a caravana da vida, e do lado de cá vem a caravana da morte. E as duas se encontram, cara a cara. A caravana da vida e a caravana da morte. Vem uma viúva, imagina uma viúva, indo para o cemitério enterrar o seu único filho. Ela já era viúva, agora vai enterrar o seu único filho. E quando Jesus encontra com ela, o que ele diz para ela? Não chores. Como não chore? O que você está pensando? Eu sou uma viúva, eu vou passar fome, não tem ninguém por mim. E o meu único filho está sendo enterrado. E você me fala, não chore. Jesus tranquilo. Não chore. Como? Veja a fé tranquila de Jesus. Ele sempre estava no comando. Quem fala não chores é porque pode bancar o que está falando. Quem fala não chores é porque tem algo para entregar ali. Ela jamais poderia imaginar que ela estava sendo alcançada pela ressurreição e vida. É interessante algumas pessoas, a gente lê nos evangelhos, aquele homem que diz assim, Senhor, não tenho ninguém que me jogue no tanque, ou seja, eu não posso alcançar a bênção. Ele diz assim, você está se esforçando para se pular no tanque, mas você já está sendo alcançado por aquele que te cura. Veja, a fé é entender que nós não podemos alcançar, mas já estamos sendo alcançados, agora mesmo. Enquanto nós estamos ouvindo essa palavra, nós estamos sendo alcançados por um nível maior de fé. Você entende isso? Eu não posso alcançar, mas eu estou sendo alcançado. E aí Jesus diz assim, não chore. E ela fica olhando para ele, mas como que ele está falando? Aí ele levanta o menino e entrega para ela. Ela foi alcançada. Queridos, entenda, você foi alcançado pelo Deus da prosperidade. Não há problema financeiro que você não possa pagar. Você foi alcançado pelo Deus da cura, pelo Deus de milagres, pelo Deus da paz, pelo Deus do sucesso, da vitória. É esse Deus que você foi alcançado. Você não tem que procurar ele lá no céu. Ah, meu Deus! Não. Você não tem que cavucar lá, procurar ele no fundo da terra, para procurar onde é que é a sepultura de Jesus. Porque ele está dentro de você, mais perto do que a tua boca e o teu coração. Basta que você creia, ele está dentro de você. Você não está em desvantagem, você está reinando, embora não pareça. As circunstâncias não são maior do que o Deus. Maior é Deus em nós do que os nossos problemas aqui. Tranquilidade de Jesus é uma coisa maravilhosa, queridos. Não temas, né? Ele diz. Puxa, Jesus, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Agora imagine você vai orar por alguém, como eu falei agora há pouco. Está lá em Marcos 5, do 35 e 36, você vai orar por alguém, e aí chega alguém gritando dentro da casa, porque se for chamar a missionária, orar, se ele vir para o funeral, a menina morreu, e todo mundo chorando, e você ali, ai, morreu, é? Meus pêsames. Não, Jesus tem uma fé tranquila. Ele diz assim, não temas, ela viverá. Eu fico olhando a fé de Jesus, essa fé tranquila, eu sinto vergonha. Porque Jesus nunca vê nada como impossível. Jesus não conhece o impossível. Ele nunca se assusta, ele nunca se assombra, ele nunca se desespera, ele nunca desanima.
A menina morreu. Ele vai assim, não temos. Cristo somente ela viveu. O dia que nós alcançarmos essa fé tranquila, nós vamos viver mais e com saúde. Dormir melhor. Quando nós vemos crentes desesperados, saindo gritando aí, ele fala, que rapaz, seja Tomé, não seja incrédulo, mas crente. A fé é serenidade, é tranquilidade. Não é que você é insensível, é que você tem certeza que aquilo já está resolvido, que você entregou na mão de Deus. Porque, queridos, se alguém entregar algo na minha mão e ficar, você vai fazer mesmo? E ficar agitado, eu vou, você não confia em mim? Então toma de novo, leva. Frita o pastel para mim, Damir. Aí ele começa a fritar. Mas você vai fritar mesmo? Será que vai ficar bom? Você sabe fritar? Vem cá então, frita. Se entrega algo na mão de Deus, já está resolvido. Conta para todo mundo que já está resolvido. E conta a vitória. Ó, Deus já me deu. O que você põe na mão de Deus, irmãos, é 100%. Da mão de Deus ninguém arrebata nada. Ele é fiel. Mas põe na mão de Deus e fica nervoso. Fica irritado. Pressão sanguínea sobe. Fica agitado. Fica escumando. Fica reclamando. Tem pesadelo. Não dorme. E não come. Ué, você entregou na mão de Deus ou do diabo? Eu ficaria assim se eu entregasse na mão do diabo. Eu ficaria preocupado. Se Deus não fosse meu Deus, eu estaria em apuros. Mas como Deus é meu Deus, eu estou reinando. Entrega algo na mão de Deus e fica preocupado. Ué, então para quê? Então não entrega na mão de Deus, vai lá e faz o que você quiser. Então. Vai lá, se vive, então faz. Sai gritando aí no meio da rua. Hein? Não tem Deus, Deus não existe. Sai gritando aí no meio da rua. Pronto, fica doido. Agora, se Deus existe, prometeu e Ele já deu, então fica tranquilo. Até uma vez eu falei para uma irmã, irmã, o que você faria se você tivesse recebido a bênção? Você não estaria leve? Aí eu estaria leve. Isso é fácil, né? Depois que já recebeu, o Tomézão, está vendo? Agora você deve comemorar antes de ver. Isso é como se já tivesse recebido. Porque todo mundo, depois que recebe a bênção, pega o microfone e diz, irmãos, Deus é maravilhoso, Ele me deu. É fácil. Agora eu quero ver você ter certeza que já recebeu, quando tudo diz que não, e Deus já pegou o pacote para não já receber. Antes de acontecer, isso é fé. Depois que recebeu, isso até o incrédulo faz. Até o incrédulo consegue. Mas nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né, irmãos? Que Deus nos ajude nessa manhã a entender que nas mãos do Senhor está tudo que nós entregamos. Ele já está agindo. E no tempo certo virá provisível. No tempo certo, nós seremos tudo aquilo que Deus preparou para nós. Quando Moisés ficou assustado de ir diante do faraó, ele diz lá em Êxodo 3, 11, 12, quem sou eu para ir diante de faraó? Eu sou pequenininho, eu não sei falar, eu não sei o que lá. O que Deus responde para ele? Eu